Oi gente, tudo bem? Rafaela Raim falando aqui com vocês, nutricionista. Vim falar com vocês sobre a relação entre autismo e a alimentação. O autismo tem causas multifatoriais e uma delas é o ambiente, é o estilo de vida, o excesso de toxinas, o excesso de radicais livres, enfim. E os estudos demonstram que existem, em 70% dos autistas, existem anormalidades no sistema gastrointestinal. Ou seja, a gente encontra no indivíduo autista dificuldade em digerir, né, que significa quebrar o alimento em partes menores, dificuldade em absorver da forma correta os nutrientes, tá? Um aumento de gases, arrotos, constipação, que é prisão de ventre, diarreia, e isso tudo também está associado à piora do comportamento do autista, pelo aumento de toxicidade circulante no organismo. Então, essas anormalidades gastrointestinais, tá, vão favorecer essa toxicidade. Até porque o intestino do autista tem uma permeabilidade aumentada. O que é permeabilidade? Permear, passar para um outro lado. Então, a barreira de proteção que nós temos no nosso intestino, que serve justamente para impedir que moléculas que tem um tamanho que não deveriam passar para a circulação entre. No autista, eles têm essa barreira mais aumentada, mais afrouxada, né? Então, passam moléculas que não deveriam passar de um alimento que já não foi muito bem digerido, tá? Então, o corpo de quem tem essa questão dessa anormalidade gastrointestinal, que é muito encontrada no autista, mais uma vez aqui falando, vai reagir contra essas moléculas grandes. São moléculas que não são reconhecidas como nutrientes por não estarem no seu formato adequado. Isso vai aumentar reações alérgicas, aumentar o grau de inflamação, aumentar neurotoxicidade, tá? Por exemplo, a caseína, que é a proteína do leite, tá certo? É uma molécula muito difícil de ser digerida já por pessoas que não têm o transtorno do espectro do autismo. Muito pior para quem tem o transtorno do espectro do autismo. A caseína, ela vai acabar passando para dentro da circulação sanguínea num formato que não deveria passar, tá certo? E ela dentro da circulação, dentro do organismo, chegando no cérebro, ela vai atuar como um opiáceo no indivíduo autista. O que é isso? O que é um opiáceo? São moléculas, são substâncias que inibem a sensação de dor, tá? Por isso chamada de caseomorfina. Por quê? A estrutura da molécula, a estrutura química da caseína é muito parecida com a morfina. Então o receptor cerebral para a morfina reconhece a caseína como se fosse morfina, né? Essa substância, e ela se aloja lá no cérebro. Isso faz com que haja a inibição da sensação de dor. Por isso, muitas das vezes, alguns autistas se agridem, batem a cabeça, se mordem e não sentem dor, apesar de estarem se machucando, tá bom? Mesma coisa o glúten. O glúten também apresenta uma toxicidade muito alta para o autista. Mesma coisa, ele também não consegue digerir, principalmente a fração da gliadina, tá certo? Ele causa ali na parede do intestino uma inflamação bastante importante, inclusive dificultando a absorção dos nutrientes. Então aí o autista passa a ter deficiência nutricional de algumas vitaminas, alguns minerais, até aminoácidos, tá certo? O autista ele tem muita dificuldade também de digerir carboidratos, tá? Isso faz com que aumente a inflamação intestinal e sistêmica desse indivíduo, o que vai piorar o quadro comportamental, as estereotipias, a hiperatividade, a ansiedade, justamente por quê? Porque o intestino está totalmente desregularizado. Por isso que isso acontece não só com o autista. A ansiedade, a hiperatividade, a agressividade também aumenta em pessoas que fazem um consumo muito elevado de carboidratos, principalmente refinados, ou seja, farináceos, açúcares refinados, tá? E também muita proteína de origem animal, muita carne, né? Principalmente carne vermelha, frango, enfim, isso tudo aumenta como carne é difícil de ser digerida, né? E para quem tem dificuldade de digerir isso, vai aumentar a inflamação, vai aumentar a fermentação ali a nível intestinal pelas bactérias, que não são bactérias que nos fornecem benefícios, mas fornecem malefícios, bactérias, fungos,
protozoários e vírus que possam vir a serem desenvolvidos ali dentro desse intestino que recebe somente alimentação pobre nutricionalmente. Então, mais uma vez aí, existe uma relação muito forte entre o intestino e o cérebro, tá certo? A gente já tá bastante elucidado quanto a isso, não há mais dúvidas. E uma relação muito forte entre o transtorno do espectro do autismo e um desequilíbrio intestinal, causando um desequilíbrio sistêmico, um desequilíbrio, uma desordem metabólica total, né, e bioquímica nesse indivíduo. Então, nesse vídeo aqui eu quero trazer isso à consciência de vocês para que vocês entendam o quanto a alimentação pode melhorar o quadro comportamental do autista, o quanto a alimentação vai favorecer os resultados, né, e a permanência dos resultados das demais terapias, porque a gente precisa desintoxicar esse organismo. Não adianta eu fazer tratamentos que vão melhorar o cognitivo, tentar melhorar, se o cérebro está totalmente pobre nutricionalmente, se ele está cheio de metal pesado, o indivíduo ele não vai conseguir assimilar aquilo que ele está aprendendo, ou não vai conseguir permanecer com aquela assimilação. Então a gente precisa desintoxicar, a gente precisa fornecer probiótico, a gente precisa fornecer nutrientes para que de fato essas células comecem a funcionar, para que a gente consiga organizar o metabolismo e o organismo desse indivíduo autista, tá? Quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, melhor vai ser a qualidade de vida desse indivíduo autista.